pessoal, vamos lá para o nosso quarto vídeo, xadrez para iniciante. Então, o que nós já vimos até aqui? No primeiro vídeo eu mostrei a posição do tabuleiro, onde eu disse que a casa branca tem que ficar para o lado do sua mão direita. Depois eu falei o nome de cada peça, e aqui nós temos 8 peões, 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos, a rainha e o rei. Então, cada time tem essa composição. Time preto, novamente, 8 peões, 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos, a rainha e o rei. Depois eu mostrei para vocês como é que arrumava o tabuleiro. Então vou deixar aqui para melhor visualização. Então nós tínhamos torre, cavalo, bispo. Aproxima mais. Do outro lado, torre, cavalo e bispo. Falei para vocês que a rainha branca era na casa branca e o que sobrasse era o rei. Na frente deles, os peões. Mostrei isso, se eu não me engano, no segundo vídeo. Time preto, mesma coisa, torre, cavalo, bispo. Rainha preta na casa preta. E o que sobrou é o rei. Aproxima mais para o pessoal ver. Na frente deles, os peões. Depois de ensinar a organização, eu passei a mostrar para vocês o movimento de cada peça. Onde eu disse para vocês que o peão andava de casa em casa e capturava em diagonal. Então, tendo uma peça em diagonal, ele pode capturar. Falei ainda que se tivesse uma peça bloqueando ele, ele não poderia movimentar, pois o peão não anda para trás. Chegando na última casa, o peão ele é promovido, podendo se tornar uma torre, um cavalo, um bispo ou uma rainha. Na sequência, mostrei para vocês o movimento da torre, que anda na vertical, na minha vertical, ou na horizontal. Provavelmente aí no vídeo está invertido para vocês. A vertical de vocês é uma e a minha é outra, tá? Mas é um formato de uma cruz aqui, ó. Quantas casas ela quiser. Ela anda se arrastando. Portanto, se eu tivesse essa situação, essa torre não captura o peão preto, porque tem uma peça amiga bloqueando este movimento dela, que seria se arrastando para chegar lá. Falei ainda sobre o movimento do cavalo, que anda em L. Então, ensinei para vocês a contar 1, 2 casas e fazer a curva. 1, 2 casas, fazer a curva. 1, 2, fazer a curva. 1, 2, fazer a curva. Portanto, ele é a única peça que consegue pular os seus amigos. Então, nessa situação, o cavalo, aproxima mais, conseguiria capturar o outro cavalo, porque ele é a única peça que salta. Ele pode saltar os inimigos e pode saltar os amigos. Na sequência, eu ensinei para vocês o movimento do bispo.
O bispo anda sempre em diagonal. Sempre em diagonal. Houve uma confusão aí, onde na hora de explicar eu pensei um pouco mais rápido e acabei pronunciando vertical. Mas isso aqui é diagonal, tá? Sempre na diagonal. Então, no jogo eu tenho um bispo branco, que anda sempre nas casas brancas, e tenho o bispo preto, que anda sempre nas casas pretas. Assim como a torre, este bispo não poderia capturar esse peão, porque ele não pode pular. Ele não pode pular nem as peças amigas e nem as peças inimigas. Então ele não poderia capturar aquela torre, porque ele tem que andar se arrastando, ó, para fazer a captura. Tá? E explicado o bispo, comecei a explicar para vocês a rainha. E disse para vocês que ela é uma mistura de bispo, que anda em diagonal, com a torre, que anda em horizontal e vertical. Então ela é uma mistura dos dois poderes. Só que ela também anda se arrastando. Portanto, se eu tenho essa situação, eu não consigo capturar essa torre em um único movimento, porque a rainha também não salta. A única que consegue saltar é o cavalo. Então, o cavalo estando aqui, ele poderia saltar suas amigas e pegar a torre. Então, o cavalo é uma peça muito importante para criar estratégia. Depois disso tudo, eu expliquei para vocês o rei, que se movimenta em uma única casa, em qualquer direção, e ele também consegue capturar. E assim como as outras, ele não salta, ele não pula. Ele não pula para fazer captura. Né? Se ele tem uma peça amiga ao seu redor, ele não pode empurrar a peça amiga. Ele só se movimenta para a casa livre. Desde que a casa livre não esteja ameaçada. Como, por exemplo, se eu tenho um bispo inimigo marcando essa diagonal preta, eu não poderia empurrar o rei para cá, muito menos para cá, porque ele estaria em perigo. Falei ainda que toda vez que você ameaça o rei do seu adversário, como por exemplo, torre preta nessa coluna, eu tenho que avisar para o adversário com a palavra cheque. Toda vez que eu ameaçar o rei do adversário, eu tenho que avisar para ele com a palavra cheque, para que ele consiga fugir para algum lugar. Então, neste caso, o rei poderia vir para cá. Diagonal branca. Por quê? Esse bispo não marca a casa branca. Tudo bem? Após fazer essa revisão, nós falaremos agora sobre situações de empate, tá bom? Então, vou colocar o rei branco fugindo com o time preto atacando, tá? Então, vamos supor, situação de empate. Se chegar ao ponto de eu ter o rei contra um rei e um bispo, vai dar empate. Porque um rei trabalhando com um bispo não consegue dar checkmate no outro rei. Segunda situação de empate. Um rei e um cavalo contra um rei. Então, nessa situação, também dá empate, porque um rei e um cavalo não conseguem dar checkmate em um único rei. Observe o que eu estou falando.
Agora há pouco eu falei de um rei e um bispo. Na sequência eu falei de um rei e um cavalo. Se porventura eu tenho o rei e 2 bispos, a situação é diferente, porque nessa situação, com 2 bispos, eu consigo dar o checkmate no rei branco. Da mesma forma, se eu tiver com 2 cavalos, tá? Se eu tiver com 2 cavalos, eu consigo dar o checkmate no rei branco. Tá bom? Outra situação de empate. Se ficar apenas um rei contra o outro rei, dá empate. Outra situação de empate é o que nós chamamos de afogamento. Então veja bem, em vez do exército preto jogar, o time preto dá um cheque. O rei branco não pode vir para cá, não pode vir para cá, então o que ele faz? A única alternativa para ele seria a casa branca, pois a casa preta está marcada pela rainha. Time branco mexeu, o preto movimentou o rei. Chegou a vez do time branco jogar. Eu vou virar aqui para vocês observarem o que aconteceu. O rei branco, onde ele não está em xeque. Chegou a vez dele jogar. Só que uma das regras é que eu não posso jamais colocar o rei em xeque. Então não posso vir para cá, porque essa casa está marcada tanto pelo rei como pela rainha. E não posso vir para cá porque essa outra casa está marcada pela rainha. Então aqui ocorreu o afogamento, porque chegou a vez do time branco jogar e ele não tem opção de mexida. Observe que aqui não existia nenhuma outra peça do time branco. Já se houvesse aqui um peão, não teria ocorrido o afogamento, porque o time branco seria obrigado a movimentar o peão para frente. E aí o time preto daria o checkmate. Então é isso aí, galera. Neste vídeo fizemos uma revisão de tudo aquilo que já havia sido mostrado e demos um pouco de ênfase nas questões de empate. Tá bem?